Você acompanhou comigo aqui no Prós e Contras a fala do relator no Senado do texto do arcabouço fiscal, o Omar Aziz. Temos aí esse trecho aqui do PSD do Estado do Amazonas, a gente mostrou isso, inclusive, né? Em que justificava justamente a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o que já fez ganhar 3 votos dos 3 senadores de Brasília, do Distrito Federal, perdão, independentemente do partido. E além deste ponto, o texto também deixa de fora o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. E também as despesas com ciência, tecnologia e inovação. Mudanças que, se aprovadas, deverão voltar à Câmara. E nós lembramos que todas as questões envolvendo, e foi exatamente isso, essas alterações, que vão fazer esse texto voltar agora para a Câmara dos Deputados. A Câmara que foi mais dura em relação a essa questão justamente fiscal. Vamos conversar agora, já estamos com o Dávila agora? Perdão? Vamos lá. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança está conosco agora. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. Obrigado por estar me recebendo de novo. Deputado, vamos lá. Qual é a perspectiva na Câmara depois dessas alterações no Senado, que ficou um texto mais frouxo em relação à questão fiscal, em relação à responsabilidade fiscal do governo? Porque retirar da conta de superávit não quer dizer que não deixou de ser despesa, vai continuar sendo despesa. E despesa precisa ser paga. Seja com o que você tem aqui, ou que você vai ter que emprestar no mercado. Emprestando no mercado custa mais caro para todo mundo. E aí você não tem desenvolvimento da economia. A Câmara vai manter aquela posição mais dura, mais preocupada com a questão fiscal, ou vai ceder ao Senado da República? Olha, tudo indica, ao menos com quem eu conversei, que a Câmara vai seguir o mesmo padrão do que na votação anterior do arcabouço fiscal. Só lembrando a quem está nos escutando, o governo, e junto dos aliados que tem no Senado, está escolhendo o que é gasto que vale para o cômputo geral e o que é gasto que fica de fora. Mas, como você muito bem colocou, gasto é gasto. O dinheiro sai do mesmo bolso, que é do erário público. E por que isso não é computado? O Fundeb é uma obrigação constitucional. Infelizmente, constitucionalizar o Fundeb, eu votei contra essa constitucionalização, agora é obrigatório. E como é que você vai tirar despesas obrigatórias de fora do cálculo de despesa? Então, é um contrassenso absurdo o que está acontecendo. Todo esse processo de violação do teto de gasto, depois arcabouço fiscal e agora a reforma tributária, só para que o governo possa gastar, é típica mentalidade da esquerda. Em vez de ir direto no problema, qual é o problema? Todas as contas públicas estão engessadas com as obrigatoriedades constitucionais. Eles não trabalham esse é o fulcro do problema. Se tivesse mais liberdade orçamentária, aí sim eles nem talvez precisariam de estar violando o teto de gastos. Poderiam estar remanejando os custos entre o que existe aí de obrigatoriedade. Mas não, é tudo obrigatório, é tudo fixo, então não sobra nada para o governo gastar. Isso não é questão do Lula defender aqui o mais dinheiro na mão do Lula. É mais dinheiro na mão dos governantes, porque está tudo engessado constitucionalmente. Então, eles lutam por esse pequeno espaço e ampliar esse espaço de orçamento que eles podem usar para os seus planos de governo. Então, agora eles estão, em vez de trabalhar o problema, que é o engessamento das despesas, eles querem romper o teto de gasto para poder gastar à vontade nos planos que sempre variam eleição após eleição. Então, enfim, temos aí um problema muito mais grave do que isso. E, claro, eu acho que a consciência dos legisladores com relação à disciplina fiscal simplesmente sumiu. E espero que na próxima legislatura tenhamos melhores senadores aí para fazer uma série de interferências, sobretudo aqui na questão tributária. Agora são 4h33. Estou conversando aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL aqui de São Paulo. Deputado, por que o senhor acha que o Senado está tão dócil assim ao governo federal? A gente vê, por exemplo, eu fiz menção há pouco de 2 votações que a Câmara já fez, já se manifestou, depende agora da votação do Senado, não só os 2 projetos de ontem, a indicação do Zanin, que passou com 58-18 e 57-17 em relação à questão do arcabouço, né? Vitórias do governo nesse aspecto, né? Um Senado, digamos, mais dócil em relação ao governo. Eu até disse que o Rodrigo Pacheco parece hoje quase que o líder do governo no Congresso Nacional e é o presidente do Congresso, não o líder, do ponto de vista teórico. Mas, por exemplo, teve a história do saneamento, da lei de saneamento, que o Senado já derrubou aqueles decretos do Lula, os 2 artigos do decreto, e também a questão do marco temporal. E o Senado não vota. Por que o senhor acha que o Senado está tão aliado assim do governo? Olha, o Senado ele é naturalmente aliado do governo por 2 razões estruturais. A maior parte do Senado
é do Norte e Nordeste. E o Norte e Nordeste, a maior parte do Norte e Nordeste, os representantes do Norte e Nordeste são da esquerda, são de apoio ao governo, são de partidos de apoio ao governo. Não somente isso, a maior parte dos 17 estados que compõem o Norte e Nordeste, eles não só são a maioria permanente no Senado, então 60% do Senado sempre vai ser pró-Norte e Nordeste, mas o Norte e Nordeste tem recebido desproporcionalmente recursos da federação. Então é todo o interesse dos representantes de votarem para mais, que o governo federal possa gastar mais, porque o maior beneficiário dessa gastança toda são os estados do Norte e Nordeste. Então, essa pauta específica da questão tributária, eu acho extremamente perigoso não fazer um debate público mais amplo e levar somente ao jogo político, porque o jogo político já está dado. Nós sabemos quem são os partidos de apoio, sabemos estruturalmente quem é que vota pela esquerda e quem é que tem estruturalmente dependências históricas com relação a recursos que são desviados dos estados produtores para estados que são os consumidores. Então, isso que eu acho que temos que ter mais debate público com relação a isso, para que a votação seja de fato democrática. Isso que estamos vendo do arcabouço fiscal é apenas a ponta do iceberg, é a ponta de permissão para gastança. Temos aí também, como você muito bem mencionou aqui antes de eu entrar, a questão da reforma tributária, que vai dar comando de Brasília sobre todo o sistema tributário. Muito perigoso essas duas coisas combinadas na mão de uma só entidade, que é a burocracia de Brasília. Temos que rever isso aí. Tá, vamos lá. Deputado, só rapidamente um último questionamento. O senhor acha que a influência do governo em relação, sobretudo, à questão de emendas que está liberando, a troca do Ministério do Turismo, provavelmente, acedendo mais à União Brasil, o senhor acha que isso não pode mudar esse jogo de poder, o jogo da contagem de votos que o governo tem, porque ele não tem uma base na Câmara, isso está muito claro. O que tem no Senado está muito longe de ter na Câmara. Mas isso não pode mudar o entendimento da própria Câmara, levando-se em conta agora esse aspecto novo? Agora são 4h36. Está conosco aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O senhor acha que pode mudar essa correlação de força agora com, digamos, uma atuação mais dura do governo em relação a cobrar apoio dos parlamentares que têm ou ministério na esplanada ou que receberam essas emendas parlamentares? Olha, pode ser que sim, mas seria uma novidade, porque o que tem acontecido, para a nossa grata surpresa, é de que esses partidos do centro, que têm sido agraciados com uma série de cargos e ministérios e orçamentos e emendas pelo governo federal, talvez os líderes partidários tenham se beneficiado e tenham honrado o acordo com o governo do Executivo. Mas os deputados em Câmara, não. Esses têm se rebelado e têm ido direto no cerne da pauta, ou seja, debatido se aquilo é bom ou não para o Brasil. Parabéns a esses deputados que são revoltosos do União, do PSD, do PSDB, do PMDB, Sim. Todos eles, porque vocês estão salvando o Brasil, literalmente, não é a direita aqui falando, é o centro que está votando com consciência daquilo que é certo e bom para o Brasil. Eles estão fazendo essa leitura granular, eles estão escutando essas entidades que se revoltam contra essas questões tributárias, de entidades do setor financeiro, do setor comercial, do setor de serviço, do agronegócio, todos eles estão muito preocupados com a condição econômica e o centro está escutando. Então, mais força a esses que estão se comunicando com os deputados do centro e mais força a esses deputados do centro que votam contra o governo nessas questões tributárias. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado pela participação aqui no programa. Boa tarde ao senhor, hein? Muito obrigado. Bom, a gente viu aí que a Câmara, portanto, deve retornar o texto inicial que saiu e foi para o Senado e sofreu alteração, ou seja, mais comprometido com a questão fiscal. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu chamo o nosso comentarista aqui, Luiz Felipe Dávila. Ô Dávila, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a você e todos nossa audiência. Ô Dávila, teremos um julgamento técnico preocupado com as contas do país na Câmara agora, com esse texto que está voltando do Senado e ficou extremamente frouxo em relação às contas do país. E, de novo, esse tema parece árido, mas isso quer dizer um governo que vai ter capacidade ou não de pagar suas contas. Se ele vai gastar mais do que arrecada e o quanto que ele vai mexer no mercado de crédito, que vai deixar cada vez mais a prestação da sua geladeira mais alta. Essas coisas estão todas interligadas, elas não são assim distantes. Brasília é outro mundo. Não é o seu mundo do dia a dia. Acho que as pessoas estão começando a perceber isso, sobretudo talvez os deputados do centro também. É verdade, Piotr. Felizmente o bom senso na Câmara cria uma regra fiscal para tentar equilibrar essa relação da dívida PIB. Deixa eu explicar para as pessoas. É que nem você
que tem uma dívida, vai tomar dinheiro emprestado no banco, aí chega no banco e começa a mostrar para o gerente que o que você gasta é muito mais do que você ganha. Mas você precisa de mais dinheiro. O que o banco vai fazer? Aumentar a taxa de juros que vai cobrar de você. Por quê? Porque fica com medo que você não vai conseguir honrar o pagamento. É a mesma coisa no país. Nós gastamos muito mais do que nós arrecadamos. Por isso, o que é a importância do teto do gasto? É mostrar que nós estamos comprometidos a cortar despesa pública para estabilizar essa relação da dívida com o que a gente ganha, com o gasto, e isso dá confiança ao mercado para poder reduzir a taxa de juros. E aí, Piotr, vale a pena a gente recordar aqui os nossos ouvintes da Jovem Pan a memória do governo Temer. O governo Temer, quando assumiu a presidência da República, o juro era 14,4%. Por quê? Porque a Dilma Rousseff tinha estourado as contas públicas, a maior irresponsabilidade fiscal da história do Brasil, e o juro foi para as alturas, porque a inflação disparou. Então, se abaixar o juro e está acima da meta da inflação, o que vai acontecer? A inflação sobe e o juro sobe. E aí o que aconteceu? O Temer aprovou o teto do gasto e o juro caiu para 6%. Sem contar que as lambanças econômicas do governo Dilma nos legaram, aliás, a gente paga essa conta até hoje, a maior crise da economia da história brasileira. 2 anos de uma recessão gravíssima, que nem a pandemia, que foi um fenômeno internacional, superou aquilo. Aliás, nos saímos até bem da pandemia, apesar de todos os problemas que causou na economia do mundo. Ou seja, isso gera problemas não só naquele ano, como para uma geração inteira ou até gerações futuras. É verdade. E aí, né, Piotr, o Senado agiu de forma irresponsável. Por quê? Não adianta tirar da conta, vou tirar o Fundeb, vou tirar o fundo de... Isso não existe, é que nem você chegar e falar assim, olha, eu estou endividado no meu orçamento doméstico, mas vamos tirar aí a mensalidade da escola das crianças, vamos tirar aqui o preço da combustível. Não adianta, a conta é uma só, o caixa é único. Sim. O Brasil parece que não aprendeu aquela grande frase, né, Piotr, que você conhece muito bem da Margaret Thatcher, né? Sim. Não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto. É essa a responsabilidade que a gente espera agora na Câmara Federal para reverter o que foi feito no Senado. E o governo é, no máximo, um gerente dessa conta, essa conta corrente de todos os brasileiros, né? Dávila, obrigado pela participação. Boa tarde, hein? Obrigado, boa tarde. E é aquela história, você quer que seu gerente faça mau uso do seu dinheiro? Não, né? O gerente tem que administrar bem o seu recurso. Esse gerente é o governo brasileiro, mas o dinheiro é do contribuinte, como lembrou o Dávila nessa frase de Margaret Thatcher.